Porque depois de amanhã, hein, volta ao nosso Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai receber o Mirassol, a gente vai pra Toca da Raposa, onde está Giovana Pires, porque ontem teve treino aberto, teve entrevista do Dudu, então muita coisa para a gente falar. Conta tudo, Giovana, boa tarde. Ei, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Está chegando a hora da estreia, essa é a expectativa por aqui. Cruzeiro enfrentando o Mirassol no próximo sábado. Torcida animada porque vai voltar a ver o time em campo. O Cruzeiro não joga uma partida oficial há 30 dias, mais de 30 dias então, sem ver o Cruzeiro em campo. Essa é a expectativa por aqui, por enquanto. Durante esse período sem partidas oficiais, o técnico Leonardo Jardim, que comandou agora há pouco o penúltimo treinamento antes dessa estreia, fez jogos amistosos com a equipe, justamente em preparação. E o Dudu falou ontem sobre essa expectativa da estreia depois de ter sido titular do contra o Bragantino. Bora ouvir. A gente espera que a gente possa começar um campeonato brasileiro muito bem, né? A gente sabe, eu particularmente joguei já muito contra o Mirassol, é uma equipe muito difícil de se jogar contra. A gente tem que se pregar o respeito, a primeira vez que eles estão jogando um campeonato de Série A, então eles não vão facilitar, né? Não vai ter time que vai facilitar contra o Cruzeiro e contra qualquer outro time. Um outro assunto que repercutiu bastante do Dudu sobre essa coletiva foi em relação à opinião dele sobre o gramado sintético. Ele vem do Palmeiras, que usa no estádio a grama sintética, e ele disse que a lesão que sofreu em 2023 pode ter sido causada justamente por conta desse tipo de grama. Vamos ouvir o que disse o Dudu sobre o gramado sintético. E sobre a grama sintética, cara, eu quando estava no Palmeiras, gostava de jogar na grama sintética. Acabei que machuquei meu joelho, fiquei 1 ano sem jogar futebol. Depois que eu machuquei meu joelho, eu achei que a grama sintética para mim teve um pouco de ajuda para isso acontecer. E o Dudu terminou essa entrevista com um convite. Lá ver o Sub-20 ganhar do América, pelo amor de Deus. E ganhou, Dudu! Líder isolado da competição com 3 vitórias em 3 jogos. A última conquistada diante do América. Dessa vez, debaixo de um chuvão danado, jogadinha ensaiada no escanteio e Bruno Alves aproveitou o cruzamento de Cauã Batistella para abrir o placar. Também no escanteio, o América empatou nesse belo chute do Jonathan Silva. Mais um cruzamento na área e Vitor Jesus para decretar a vitória para o Cruzeiro, que volta a jogar na quarta contra o Bragantino. E as cabulosas estão mandando super bem no Brasileirão Feminino. Você tá pensando na Páscoa, mas pra Bianca Brasil ainda é carnaval. Olhos atentos, muita atenção por favor, hein? Agite sua palminha que o bloco da Bianca tá passando na sua tela. É carnaval fora de época no Rio de Janeiro, com foliões de todas as idades. Seria o Carna Bianca? E meu pai que organizou! Ah, tá explicado. Presença em peso da família da carioca Bianca Brasil pro duelo contra o Fluminense em Bangu. E a risaiada geral é sinal que deu bom pro Cruzeiro. A Bianca tava super à vontade em campo. Pra parar era só na base da falta. Bianca, falta nela! E na bola parada, a camisa 10 também tava voando. Na cobrança da Bianca Brasil, bem demais pra se antecipar a Isabela. Só que do outro lado também tinha gente com o pé na forma. Golaço! Sorriso! Bota um sorriso na gaveta! Pro Fluminense, o empate estava de bom tamanho. O treinador fez até cera, mas não adiantou. Porque aos 44 do segundo tempo, a Gabi Rodrigues aproveitou o próprio rebote para fazer o gol da vitória celeste. Do Cruzeiro! Festa para a segunda vitória em 2 jogos do Cruzeiro. Líder do Brasileirão. Bora falar agora sobre o Cruzeiro para repercutir mais um nome especulado no gol. Como possível alvo cruzeirense. A bola da vez seria o João Paulo, que virou reserva no Santos. Nessa temporada ele não tem jogado porque o Brazão acabou se tornando o titular absoluto. Em Santos asseguram que houve uma sondagem do Alexandre Matos.
em Minas Gerais alegam que o jogador foi oferecido para o Cruzeiro. Conversei com gente do Cruzeiro e do Santos para garantir para vocês que entre as diretorias não existiu contato. E até ouvi uma frase interessante de um dirigente santista, abre aspas, quando o Alexandre Matos quer alguém, ele pega o telefone e liga mesmo. E não houve contato nenhum. Essa é a terceira vez que se especula um goleiro no Cruzeiro. Em todos os casos, a Raposa assegura que não houve interesse. Primeiro, Carlos Miguel, jogador que pertence ao Nottingham Forest, uma pessoa do staff do Carlos Miguel me assegurou que não há nenhuma chance dele voltar ao Brasil antes das próximas 8 temporadas. É um plano de carreira dele. Também falaram em Léo Jardim, goleiro do Vasco. Não dá para saber se houve algum contato, até porque se o Cruzeiro admite publicamente que procurou o atleta, o Cruzeiro pode ser acusado pelo Vasco de assédio, até porque o Léo Jardim tem contrato no Vasco até dezembro e poderia assinar a partir da metade do ano um pré-contrato. Só fico com a impressão de que quando há fumaça, há fogo, e tem muito nome sendo especulado para o gol do Cruzeiro, apesar da presença do Cássio. Para completar minha participação, queria falar sobre Alexandre Matos na CBF. Esse é um boato que surgiu ao longo da quarta-feira e que na manhã dessa quinta, enquanto eu conversava com um dirigente cruzeirense, ouvi que no Cruzeiro essa notícia não é tão encarada como maluca ou algo impossível. É que, segundo essa minha fonte, o Edinaldo e o Alexandre Matos conversam com alguma frequência. Eles têm proximidade e uma relação de confiança. Não foram poucas as vezes em que, com alguma dúvida, o Edinaldo recorreu ao Alexandre Matos para esclarecer pontos até ligados ao futebol. Nessa sexta-feira, todo mundo já sabe, Dorival Júnior e Rodrigo Caetano foram convocados para uma reunião com o presidente da CBF e, diante da péssima fase da seleção brasileira, não está descartada a demissão de ambos. Rodrigo Caetano, que já confidenciou para pessoas próximas o seu grau de insatisfação com a pouca autonomia que tem no dia a dia da CBF. Por exemplo, em relação à contratação do Dorival, Rodrigo nem sequer participou. Foi o Edinaldo Rodrigues quem escolheu o Dorival e fez toda a negociação. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só fico curioso para saber, se a proposta acontecer, qual será a decisão do Alexandre Matos, até por conta da excelente relação de proximidade e confiança com o Pedro Lourenço, o dono da SAF cruzeirense. Alexandre Matos na CBF, você acha que se pinta um convite, o homem vai? Balança? Acho que balança. Balança? Balança. Mas seria trocar 6 por meia dúzia? Eu tô falando de Rodrigo Caetano para o Alexandre Matos. Existe uma diferença, uma distância? A informação que eu tenho é que o Edinaldo é centralizador, então quem tiver lá vai ter que tomar benção. O Rodrigo tem achado que tem pouca autonomia, né? A gente falou isso aqui quando o Caetano foi para lá, que a demanda do diretor de futebol na CBF ela é muito diferente da demanda do diretor de futebol no clube, né? Ela é menor, de certa maneira, ela tem menos exposição, muito menos exposição, é um trabalho mais de bastidores mesmo do que de colocar a cara e tudo, né? O cara fica meio escondido sendo diretor de seleções da CBF. Mas eu acho que é um desejo de todo mundo, CJ. Deve ser um ótimo salário e normalmente, embora a gente já esteja falando, né? Hoje é março de 2025, o Caetano chegou lá em fevereiro ou janeiro do ano passado. Em geral, é um cargo de melhor estabilidade, né? Menor pressão? O Caetano, talvez, se de fato sair na sexta-feira o Caetano, vai ser uma exceção de ter ficado tão pouco tempo assim. É engraçado, assim, eu acho que se ele sair, talvez vai partir um pouco mais dele mesmo, dessa questão de não ter autonomia necessária para exercer o que ele quer. Porque, como o Nicola trouxe, ele nem teve participação na chegada do Dorival. Então, ele ainda não pode atuar da forma que ele deseja, pelo menos é o que parece. Vai me causar alguma estranheza aí se ele sair. A saída do Dorival não te causa estranheza, do Rodrigo sim. Sim, entendi. Exato. Bora falar do Cruzeiro, que segue aí a sua rotina de treinos para a estreia no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 6h30 da noite, contra o Mirassol no Mineirão, viu? Vamos ter aí um público na casa dos 40 mil ingressos. Se você não adquiriu o seu ingresso, é só acessar o site ingresso.cruzeiro.com.br ingresso.cruzeiro.com.br e você vai garantir aí o seu lugar nesse jogão. Ontem eu estive na Toca da Raposa 2 acompanhando em loco o trabalho do Cruzeiro aí, comandado pelo técnico Leonardo Jardim. E uma boa notícia, o atacante Bolassi, ele que no início da semana ficou fazendo atividades internas junto ao Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, ontem treinou normalmente e passa a ser opção aí para o jogo do final de semana. Com isso, o técnico Leonardo Jardim passa a ganhar mais uma opção para o ataque, então
ele vai ter que quebrar a cabeça aí para montar esse Cruzeiro. Falando nisso, nos treinamentos de hoje, quinta-feira e de amanhã, sexta-feira, é que ele irá definir os 11 iniciais para a partida aí, né, para a estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro diante da equipe do Mirassol. Ontem também eu tive a oportunidade, quando eu estava deixando a Toca da Raposa 2, de conversar com o atacante Juan de Neno, que está contando as horas para poder voltar a vestir a camisa celeste. Ele que segue ali naquela fase de transição, porém já deve voltar aí a treinar normalmente com o restante do elenco, creio eu que a partir do próximo mês, do mês de abril. Então o de Neno muito ansioso para voltar a vestir a camisa do Cruzeirão. Bom, ontem também tivemos aí jogos da categoria Sub-20 e também das cabulosas, tá? E o Sub-20 do Cruzeiro venceu a América, pelo menos o Sub-20, né, Cruzeirão? Venceu a América por 2-1 lá na Toca da Raposa 1, com gols de Bruno Alves e Vitor Jesus. Com isso, os crias da Toca chegaram aí à liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20 com 9 pontos ganhos em 3 partidas. E um detalhe, hein? Mais uma vez, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, esteve presente acompanhando em loco esse jogo. Além do Leonardo Jardim, também estiveram lá o Paulo Pelaipe, o Alexandre Matos, o Pedro Júnior, então, a cúpula do Cruzeiro acompanhando de perto a rapaziada, né, os jogadores do Sub-20, afinal de contas, o olho do dono é que engorda o boi. E mais à noite, as cabulosas entraram em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e venceram o Fluminense. Mais uma vez, as cabulosas fazendo um golzinho ali no final do segundo tempo e com isso assumiram também a liderança do Campeonato Brasileiro Feminino com 6 pontos em 2 jogos. Os gols foram marcados pela Isabela e a Gabi Rodrigues aos 45 do segundo tempo, garantiu os 3 pontos e a vitória para as cabulosas, tá? O trabalho que o Ronaldo fez, ô Cabidão, na base. Perfeitamente. E no feminino? Perfeitamente. Esses frutos estão sendo colhidos aí agora? Certamente, né? O time Sub-20 liderando aí o Campeonato Brasileiro com 3 boas vitórias. Ontem venceu o América. Venceu o América. Jogo na Toquinha, né? Lá na famosa Toquinha, na grama sintética lá da Toquinha. Aliás, tá um belo de um centro de treinamento. Essa semana, inclusive, o William levou a rapaziada lá para conhecer, o Gabigol, todo mundo comeu lá no bandejão. Um excelente trabalho, principalmente do técnico Luciano Dias, que coincidentemente, o Lucas Silva também levou. Coincidentemente, o técnico do Luciano Dias, ele saiu, quer dizer, ele entrou no Cruzeiro ali, né, um pouco próximo ali da Copa São Paulo, não começou bem a competição, CJ, depois deslanchou e agora vem entregando um grande trabalho no Sub-20 do Cruzeiro. O Cruzeiro jogando e desempenhando um bom papel no Sub-20 e no feminino também, né? O feminino, o time conseguiu a sua segunda vitória ontem e vai dando muitas alegrias ao torcedor do Cruzeiro, tá? Eu já vejo um movimento muito maior por parte da torcida, principalmente na bolha, que é uma rede social, né? Que é o X, que é o Twitter. Pessoal, durante os jogos, já comentando, já conversando um pouco mais sobre o futebol feminino. É isso. Vestindo a camisa do Cruzeiro. Então, fomentar, CJ, faz parte. E aí, parabéns ao Ronaldo pelo início de um projeto decente de futebol, tanto de base quanto de feminino no Cruzeiro. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.